também, como vai ficar gravado, eu vou falar um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas as pessoas vão ver, né? Então, mas pra gente aqui é boa tarde. Meu nome é Andréia Lima, eu sou uma assistente social, sou doutoranda da UFRJ, estou coordenando o curso de serviço social da Celso Lisboa. Isso me trouxe até aqui. Então, por isso que está colocando. Eu sou uma mulher negra de pele parda, cabelos cacheados, na altura do ombro. Estou vestindo uma sandália branca, com um saltinho quadrado, calça preta, blusa por dentro branca com renda e em cima uma blusa de manga comprida com alças fofas, voaçantes, não sei, pelo verde. Então, acho que isso dá minha... E vou falar também que todas as pessoas sejam bem-vindas a esse encontro, né? Então, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes, que isso também é uma forma da gente, aproveitando o que o Jadson falou, a gente ter uma linguagem mais inclusiva também. E eu tô lembrando que eu já faço isso na apresentação do curso EAD. E aí mandaram para minha irmã, assim, nunca vi falar isso, bem-vindes, né? Meio que fazendo brincando com aquela coisa recreativa para dizer assim, olha, essa linguagem, nunca ouvi falar isso, né? Então, e aí a gente estava conversando sobre isso. Eu não trouxe nenhuma apresentação e eu acho que foi bom, obrigada, Daniel, por ter me colocado no final. Porque eu acho que quando a gente vai falar de direitos humanos, tudo já foi falado aqui. E por que foi falar de direitos humanos? Se a gente for falar, se eu fosse dar uma aula, eu fiquei muito assim, deixa eu chegar ali para saber, como eu não conhecia vocês, falei, deixa eu chegar, porque dependendo da coisa eu viro para um lado ou viro para o outro, mas a gente, né, a gente vai se colocar. Então, não trouxe nada preparado, até porque eu não conhecia qual era a abordagem, mas eu falei, eu vou colocar aqui e vejo como é que isso vai acontecer. Então, não estou para trazer para vocês o que é os direitos humanos, trazer lá que a gente pode ser uma vertente para pensar na questão da Declaração dos Direitos Universais da ONU, né, depois da Segunda Guerra Mundial, ou tem uma questão mais da antiguidade, pensando aí nos direitos humanos de São Tomás de Aquino. Todas essas questões são questões acadêmicas que eu acho que nesse momento não cabem aqui e que eu não vou trazer para vocês. O que eu quero trazer para vocês, né, e eu acho que eu anotei algumas coisas aqui para eu pensar, acho que aqui, né, e aí uma conversa para a gente pensar em conjunto. Nesse painel, a gente tratou a questão acessibilidade e inclusão, né, e a questão racial. Acho que isso, e eu vim para colocar direitos humanos. Então, todos esses são direitos para garantir a humanização dessas pessoas. Porque pessoas com deficiências e pessoas negras sempre foram retiradas dessa humanização. De alguma forma, sempre foi aquela pessoa que precisa colocar. Então, eu acho que quando a gente vai falar de direitos humanos, é a gente trazer que esses direitos foram construídos por essas pessoas. Não foram direitos dados a essas pessoas. E eu tenho uma perspectiva marxista do serviço social, né? E Marx vai falar, né, sobre a luta de classes. E ele vai sempre falar assim, que os direitos, principalmente, né, ele traz a questão da burguesia e classe trabalhadora, o Estado, ele é o comitê executivo da burguesia, né? Mas o Estado, ele é o espaço dentro da sociedade capitalista, dentro das suas contradições, permeável às demandas da classe trabalhadora. E que todos os direitos da classe trabalhadora só vão ser sempre conquistados por essa luta de classes. Então, o que eu quero trazer para vocês é que a gente tenha também essa perspectiva que esses não foram direitos que a sociedade sozinha mudou, a sociedade ficou mais legal, a sociedade ficou mais inclusiva. Quem veio antes da gente lutou para que esses direitos, para que a gente tenha
um debate aqui para pensar nisso enquanto direito. E às vezes, por conta dessa luta, é que muitas vezes a gente precisa da legislação, Daniel. Porque se não tiver nem a legislação, não faz. Nem todo mundo está pensando assim, vamos pensar todas as pessoas? A gente precisa da legislação para regular. Para dizer, ó, essa pessoa existe, você é obrigado mesmo que seja o mínimo. Então, essa é a questão. Mas existe a possibilidade de ir além. É a gente poder pensar isso nas relações. Aí eu vou lembrar do Jadson sobre a questão da comunicação também, né? E lembrando do Jadson na questão da comunicação e do Genilson na questão do privilégio. Se eu sempre estive no meu lugar, nunca precisei perguntar nada para a pessoa, por que eu vou perguntar qual é o gênero dela? Por que eu vou perguntar como ela quer ser tratada? Porque eu sempre disse como tinha que ser. Então, perguntar pode vir muito mais desse lugar de eu não querer sair do meu lugar de privilégio e entender e te colocar e falar assim, olha, como é que você quer ser chamado? Talvez isso esteja muito mais nessa questão do privilégio do que realmente das pessoas terem medo de se comunicar. Desculpa as provocações, mas eu vim aqui, tá? Para colocar. Porque assim, quando você chega para a pessoa assim, se a pessoa é uma cadeirante, você se abaixa para falar com ela, você está no nível dela. Se você pergunta para aquela pessoa, em vez de você pegar uma pessoa com deficiência visual, pegar ela pelo braço e dizer para onde ela tem que ir, você pergunta se você pode ajudar, você está colocando aquela pessoa num lugar dela decidir a própria vida. E nessa sociedade, essas pessoas nunca tiveram esse lugar. E aí, por conta disso, não estou afirmando, estou colocando só para a gente pensar. Quem estiver ouvindo pensar, será que eu não pergunto porque eu tenho vergonha ou porque eu estou acostumada a dizer para onde as pessoas têm que ir? O que as pessoas têm que fazer? E eu acho que essa mudança de comportamento é poder entender que as pessoas não são o meu umbigo. As pessoas não são as relações que eu estabeleço. Que as pessoas que estão fora, elas não me conhecem. Isso é uma outra questão de privilégio. Ah, quem me conhece sabe. Eu não te conheço. Então, assim, eu não te conheço, então eu não sei. Você pode me explicar? Né? Então, essa questão, tudo que a gente veio falando aqui, e acho que eu vou traduzir isso em direitos humanos, é trazer como determinada parte da sociedade vai se colocar em pé de igualdade com determinada parte da sociedade que até então aquela pessoa não via como igual. Né? E aí a gente vai lá para a questão do viés inconsciente. Eu não sabia, eu não sei, me ensina. Né? A gente pode aqui em vários debates ensinar, não quer dizer nem sempre ter um curso. Às vezes é você assim. Eu não falei um pouco, né? Sou servidora da prefeitura de muitos anos, trabalhei na educação, já estou há 20 anos na prefeitura. Né? 20 não, vai fazer 19 agora. E aí trabalhei na educação, isso me trouxe um olhar sobre o processo pedagógico muito mais ampliado, sobre o processo de aprendizagem, principalmente da escrita e da leitura, porque eu comecei a trabalhar nesse lugar e aprendi com esse lugar. Não porque eu fiz várias formações, porque eu conversei com quem eu estava trabalhando. Eu trabalhei na assistência social, que isso tem uma relação mais... Não é que serviço social seja assistência social, nem que assistente social trabalhe na assistência, mas a gente tem um debate que o serviço social contribuiu bastante. Assistentes sociais contribuíram no debate da política de assistência social. Então, isso traz um outro viés, né, talvez mais próximo. Mas eu trabalhei num lugar que me ensinou muito, que foi dentro da Coordenadoria da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio.
E nesse lugar eu trabalhei, né, nesse espaço institucional, eu trabalhei com pessoas LGBTs. Como é que eu cheguei nesse lugar? Uma amiga minha estudava com um coordenador e falou, olha, eu quero montar uma equipe e eu preciso de servidores. Cheguei lá. O que eu conhecia de LGBT? Nada. Nada. Sabia sim. Aonde eu fui aprender essa questão? Com as pessoas LGBT. Ou seja, assim, me diz como é que tem, da onde vem, tem alguma leitura, algum livro, algum filme que eu possa, então assim, cheguei para um grande amigo meu, um homem trans, primeira vez que cheguei, coloquei pelo nome, chamei pelo pronome feminino. Ele me corrigiu, falei, 1000 desculpas e fiz a questão certa. Outra questão que a gente, nessa comunicação, não sabe dizer que errou. Né? O Genilson falou, olha, gente, falei nesse negócio do samba aqui, errei nisso. Foi mal, vamos revisitar isso. Errar, falar desculpa não é problema. A grande questão é que as pessoas, às vezes, têm um problema de dizer, não errei não, você que entendeu errado. Eu não quero. Então, às vezes, sabe que a emenda sai pior do que o soneto? Às vezes é melhor dizer assim, poxa, errei, perdão. Vou tentar melhorar daqui para frente. Isso pode ser melhor do que tentar dizer, não fiz isso. Tá? Então, essas questões eu acho que vão ser colocadas... Deixa eu ver mais uma coisa que eu tiver aqui, viés inconscientes, tá, da questão. Então, quando eu quero pensar aqui na questão de direitos humanos e pensar num festival que eu estou começando a entender e já gostando, né? É poder pensar que um festival, qualquer ação que você faça, que você pense na diversidade, na inclusão, na acessibilidade, ele está respeitando os direitos humanos. Ele está incluindo todas as pessoas e todo o direito que aquela pessoa tem ao acesso a esse festival, ao trabalho, à saúde, a todas as questões que às vezes a gente desconhece. Então, direitos humanos é você pensar que toda pessoa, ela é fruto de direito, independente de quem ela seja. A questão dos direitos humanos ficou principalmente, né, nos últimos anos, nessa questão, nessa polarização, onde você defende que algumas pessoas têm direitos e outras não. Né? A questão dos direitos humanos ou os direitos de humanos direitos. Né? Então, assim, não existe essa questão. Isso não quer dizer que que as pessoas não têm responsabilidade sobre os seus atos. Elas vão ter responsabilidade sobre os seus atos. Mas o tratamento que vai ser dado a elas será sempre um tratamento de uma pessoa, sempre pensado na questão dos direitos humanos, que é direito à vida, à liberdade. Né? A liberdade é um direito, né, acho que maior. Né? Vida, liberdade, de acesso a todos os espaços, a questão cultural, a questão religiosa. E não assim, essa pessoa não precisa desse determinado espaço. Não é a gente que decide, é aquela pessoa. E a instituição, qualquer uma, tem que estar pronta para receber qualquer pessoa. Acho que isso é que a legislação traz para que as pessoas consigam acessar. Mas isso, ter a legislação, não quer dizer que isso mude a sociedade. É só uma força da luta de classes. Né? De que determinada classe diz aqui, ó, eu estou aqui, quero acessar isso da mesma forma que todo mundo. Então, essa questão coloca ali. Então, assim, eu tenho trabalhado, e uma questão que eu tenho trabalhado atualmente é na diversidade religiosa. Né? Estou na coordenadoria da Prefeitura do Rio. Me aproximei dessa coordenadoria quando eu estava trabalhando num CRAS, lá em Guaratiba. E nesse CRAS em Guaratiba, o papel do CRAS é conhecer o território, suas potencialidades e vulnerabilidades e apresentar ali daquele território quais são as políticas sociais trabalhando na promoção, né, dos direitos daquele território. E Guaratiba, para quem conhece a Zona Oeste, é um território com muitas
templos, estão muitos barracões, muitas casas religiosas de matrizes africanas. Só que a assistência social sempre esteve muito ligada à Igreja Católica, desde que nasceu. E quando eu cheguei lá, eu pensei assim, gente, tem tanto... E assim, como eu sou de matriz africana, você sabe, né? Você vê ali uma quartinha, nossa, cada casa tem um monte de casa aqui. A gente lida direto com igrejas e não conhece nenhuma... não tem nenhum contato, nenhum trabalho com as casas de matrizes africanas e consegui fazer uma reunião e nessa reunião para apresentar na época o auxílio emergencial para esses espaços. A partir desses espaços, saindo, acabei indo para a coordenadoria, né? E aí aprendi muito mais sobre, por exemplo, uma pessoa que está com um preceito religioso e precisa trabalhar. Eu não tenho estatísticas, nem sei se tem algum estudo. Tem, professor? Algum preceito religioso. Por exemplo, nas religiões, não só nas religiões de matrizes africanas, né? Várias religiões têm, enquanto você está fazendo alguma iniciação, alguma ação religiosa. Quando você passa por algum tipo de ritual. Ritual, obrigada. Você tem que se resguardar. Tá. E aí a gente chama isso de preceito, porque você fica sem beber determinada bebida, frequentar determinados lugares, usar determinadas cores, comer determinadas comidas. Perfeito. Isso. E é isso, por exemplo, imagina uma pessoa que trabalha num determinado ambiente e ela tem que... E aí você, por exemplo, uma das questões não pode sentar numa cadeira. Eu atendo vários alunos que vão para a faculdade com esteiras, não os banquinhos quando autorizam para ter as suas aulas, para não perder as aulas. Mas às vezes, alguns espaços, as pessoas ficam uns 3 meses, que é mais ou menos o que acontece, sem isso. Só que no trabalho a pessoa não pode. Ou na escola, a questão da iniciação religiosa de crianças e adolescentes junto de matrizes africanas é altamente, quando várias mães, principalmente mães, têm seus filhos retirados no momento de iniciação, porque vai falar que eles estão sendo torturados, ou eles pegam os direitos humanos e não colocam que aquela criança tem direito àquela religião. Vai dizer que porque ela tem que ficar 21 dias dentro daquele espaço, ou seja, ela está em cárcere privado, já aconteceu o caso, né? Está em cárcere privado, sofrendo tortura, maus tratos, e aí a polícia vai lá e retira essa criança desse espaço, né? Então, conselho tutelar, briga Então, várias questões colocam... E aí, outra questão que eu quero trazer, o que eu estou trazendo para vocês é que, assim, nesse festival, pelo que eu estava até pesquisando, acho que vocês colocam aí diversas mídias para falar como é a sociedade, né? Cada um vem falando com podcast, então tem questões muito além, né? Então, falar dessa questão, trazer talvez uma categoria dos direitos humanos, né? Dessa questão, acho que seria bem interessante para tratar esses temas de diversas formas. Eu nunca pensei em nichar. A gente tem uma categoria chamada diversidade. Essa categoria foi criada pensando em direitos humanos. Eu nunca soube se a gente podia usar declaradamente a nomenclatura, levando a discussão. Acho que tem um lugar, essa coisa do pensamento de que qual é o nosso lugar de fala e o quanto a gente pode se apropriar desses termos. Não, mas o desejo era esse. Isso, acho que os direitos humanos é tudo que pode colocar, por exemplo, direito à religiosidade, trazer essas questões, são questões super importantes. Por exemplo, até... Depois de falar para ele, o Jadson vai olhar, falar com ele, uma questão que eu queria conversar com ele. Eu, uma vez em Guaratiba, quando eu estava no CRAS, foi a primeira vez, eu já estava na prefeitura há mais de 15 anos, foi a primeira vez que eu atendi pessoas surdas. Nunca tinha atendido pessoas surdas em todas as minhas espaços. E lá não foi eu fiquei lá 1 ano. Foi o espaço que eu vi pelo menos umas 5 famílias surdas aparecerem. Eu falei, gente, olha, acho que tem aqui. E aí teve alguma pesquisa com as estagiárias dizendo que lá na Fazenda Modelo
tinha... 925, perdão. Nada. Essa fazenda modelo, ela foi um grande abrigo, né, durante muito tempo, até fechar nos anos 90. E o último abrigo que fechou foram das pessoas com deficiência, que ficaram meio em volta e morando em Guaratiba. Então isso pode ser algo que tenha colocado. E eu conheci uma mulher surda com 2 filhos, ela não era alfabetizada nem em Libras, nem alfabetizada, não sabia ler nem escrever. E ela já estava há alguns anos tentando o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que as pessoas têm direito, né, idosos e pessoas com deficiente em vulnerabilidade com uma certa... E até que ela arrumou um namorado, e esse namorado sabia Libras e conseguia falar com ela. A gente já tinha encaminhado, ela foi no INSS, a gente pediu no INSS que fosse um lugar com acessibilidade para ela, ela chegou lá, não sabia o que estavam falando com ela, não sabia dizer o que queria, não tinha ninguém para atender esse namorado dela que estava ali, ela não conseguiu, até que a gente teve que ir em conjunto, assistente social, mais uma agente comunitária que sabia Libras, para ir falando com essa, para ela conseguir ter acesso a esse direito. Então, assim, é lógico que o que eu quero trazer, assim, que se traz é super importante, mas, assim, existe uma parte da sociedade que não vai ter nem acesso a Libras, nem a leitura, nem a alfabetização. Então, quando a gente fala de acessibilidade, assim, existem formas de comunicação. Perguntar como é que se comunicavam, como é que essas pessoas se comunicavam, realmente não sei e não me aprofundei. Mas, por exemplo, determinadas comunidades têm pessoas com deficiência que não saem porque não tem como sair lá, descer as vielas. Como é que vai para a escola se na viela onde a pessoa mora não tem como fazer rampa ou ter como sair, né? E muitas vezes as mulheres vão trazer as suas crianças enquanto conseguem no colo ou no lombo mesmo, né? Na carcunda, para poder acessar os direitos de saúde, educação, assistência social. E aí eu acho que só para a gente, não quero também me alongar aqui, deixar para a gente debater um pouco mais. Como eu falei, eu não trouxe nada, eu só quis trazer essa questão, por exemplo, se tiver um painel Diversidade e Direitos Humanos, eu acho que é importante esse painel Diversidade e Direitos Humanos que traz essa questão num ponto muito mais, como é que eu vou dizer, muito mais de classe, muito mais de conhecer realmente essas pessoas que estão vivenciando e não vão chegar, talvez, que não vão chegar nunca ou com muita dificuldade a uma cidade das artes. Né? E aí, assim, como é que a gente traz isso para que essas pessoas estejam na Cidade das Artes num festival desse? Né? Para ver essas outras questões que são colocadas, né, nessas outras formas de mídia e vão se ver também nessas questões. E aí eu vou trazer um pouco no debate de questão social que o serviço social traz. Ele, né, e aí a gente tem trabalhado no serviço social com muito tempo também, porque o serviço social, por ser durante muito tempo marxista, algumas questões de raça e gênero ficaram, tipo, era só classe trabalhadora e não ter diferença nessa classe trabalhadora. Mas a questão social no Brasil, e aí a Carmelita Yazbek, ela vai falar um pouco isso, ela, que é uma assistente social, ela está assentada num tripé, que é classe, raça e gênero. Então, assim, e aí gênero que a gente fala, né, não são só mulheres, mas todo gênero que perpassa a não heteronormatividade. Tudo que não é heteronormativo está nessa questão de gênero. Raça, a gente sabe aqui, né? A população negra só chegou a ser maioria quando juntou no IBGE negros e pardos, pretos e pardos. Né? As pessoas são negras,
Mas, né, dentro dessa negritude tem pretos e pardos, que também tem outro debate. Só que se juntou, quando se juntou, é que a gente teve uma maioria. Antes, os pretos e pardos, estava sempre assim, os brancos, a maioria, em todas as questões do IBGE. É porque negro não é considerado uma categoria racial e sim étnica. E aí tem uma questão que também a miscigenação trouxe pra gente, né? Que é um outro cenário. Entender que, eu acho que na década de 20, a Lilian Schultz aponta isso também, na década de 20, as tecnologias que chegavam no Brasil, elas sempre tiveram que passar por uma adaptação. E nesse processo, o mundo negava essa coisa de mistura. E o Brasil já era impossível porque já estava muito misturado. Mas a maioria da população era negra. E aí se viu uma forma de resolver isso com a miscigenação. E isso hoje torna complexo. Porque quando resvala nos 3 temas, nos nossos temas. Na acessibilidade, nos direitos humanos e na raça. Porque o que tem em comum nesses 3 assuntos, nessas 3 temáticas, é a negação da humanidade. Por isso que se vai reivindicar os direitos humanos. E aí a gente vê uma extrema-direita dizendo direitos humanos para humanos direitos. Porque, na verdade, é aquele debate antigo de que para ser direito você tem que acessar o nível de civilidade, um padrão específico, que é o padrão. Tanto é que, nesse momento, a gente vê a fuga deles para países europeus, ou imperialistas, como os Estados Unidos, nesse desejo de ser europeu. E nesse processo, e aí talvez minha fala seja um pouco superficial demais para falar de Estado, nesse sentido é que, ao negar esses acessos, que o Estado falha no seu papel de não humanizar, porque as pessoas já são humanas, mas reconhecer essas humanidades. Sim. Assim como no pós-abolição. Você traz a imigração italiana e nega o direito à humanidade e joga os objetos que você antes usava para trabalhar. E aí é essa questão. Eu estou elaborando isso para trazer uma pergunta que está em pauta agora, a ideia do parto humanizado, né? Mas exatamente, como se tivesse um parto, né? Não, é porque se desumanizado por respeitar a humanidade da mulher, né? Que aí a gente parte da ideia da indígena que paria de cócora, e aí os corpos das mulheres negras recebem menos dose de anestesia, né? Sim. E aí casos de médico pulando em cima da barriga da mulher, e aí vários fatores. E aí como é esse processo de humanizar através do reconhecer ali, nascer um humano, né? Porque, como eu trouxe ali, você vai medir os braços dele, se o membro dele for tal e tal, que é esse lugar próximo dos animais, esses traços animalescos, né? E como é que os direitos humanos tratam disso? Há um debate acerca desse... Na verdade, os direitos humanos, ele tem, né, pela Organização Mundial, pela ONU, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vai trazer todos os direitos humanos. Ela nasce por conta dos horrores da Segunda Guerra Mundial, mas ela vai colocar que todas as pessoas têm direitos. Então, você não pode, assim, independente de cor, raça, religião, credo, origem, vai colocar tudo isso não mais numa questão de uma nação, mas isso internacionalmente. E aí o Brasil vai, a partir da ONU, vai trazer algumas como, né, a questão da pessoa com deficiência ou por exemplo, a Lei Maria da Penha só foi sancionada no Brasil depois que a gente foi denunciado na ONU. Muitas coisas só foram colocadas, só vão virar lei aqui, depois colocar. E aí eu trago o debate do Estado, que assim, o papel do Estado não é nos dar direito. O papel do Estado é manter o que eu falo na sala de aula, o status quo. Quem consegue os direitos é a população que vai pressionar o Estado
em busca dos seus direitos. Então, os direitos humanos, eles são uma conquista. Eles não são os direitos dados, né? Eles são uma conquista em cada sociedade, em cada espaço. E cada vez que a gente tenta dizer que os direitos humanos não existem, isso só atrapalha, eu contribuo para garantir o histórico de desumanização de várias, entre aspas, aí bem aspas, minorias, como a questão racial, a questão principalmente das pessoas travestis e transgêneros, porque nunca é pessoa, é isso. Eu sinto também, né, nessa última eleição que a gente teve, nessa última guerra, as pessoas criminalizaram os direitos humanos quando elas ligam os direitos humanos só a questão de ressocialização. As pessoas sempre... Eu debati com muita gente que falava, mas você é a favor dos direitos humanos, é a favor dos bandidos. Como se diria. Mas calma, como se direitos humanos só fosse isso. O que a gente quer garantir nos direitos humanos, é lógico que os direitos humanos, ele acaba entrando muito mais no encarceramento. Tá? Hoje em dia ele vai colocar... Porque é o lugar que mais tem violado os direitos humanos. E, coincidentemente, entre aspas, qual é a cor da população carcerária? Né? De homens, negros e jovens. Então, legitima que aquelas pessoas não são humanas. Então, elas não têm esses direitos. Então, traz essa legitimação em alguns espaços. Por exemplo, a questão do feminicídio, ou seja, da mulher não ter aquela questão onde ela não tem direito ao corpo dela, o corpo dela é livre para outras pessoas utilizarem. Isso também a gente falar de direitos humanos, quando a gente fala de gênero, fala de direito das mulheres, direito de crianças, de adolescentes. Tudo isso está dentro da lógica dos direitos humanos. Se vocês forem ver assim dentro, né? Porque como eu estudo mais da área do Estado, no Ministério dos Direitos Humanos, eles vão trabalhar a questão, principalmente, né, de raça. É lógico que algumas coisas, porque teve aí a questão do Ministério, que foi o Ministério dos Direitos Humanos, ele foi tendo outras vertentes, né? O Ministério da Igualdade Racial, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério da Mulher, mas todas essas questões deveriam, né, estão no escopo dos direitos humanos, que na política pública é tratada na política de assistência social, né, entendendo essa sociedade diversa e os direitos que essa população tem em todas as suas questões, né? A questão religiosa está vindo cada vez mais forte por conta, né? Alguns falam intolerância religiosa, a gente vem tratando sim como racismo religioso, né? Que a intolerância religiosa ela pode ser com diversas religiosidades, mas no Brasil ela se caracteriza pelo racismo. Não dá pra gente, não, mas a gente tem também a questão com o judeu, a gente tem também com o árabe. Sim, mas isso é muito ínfimo em comparação à questão do racismo religioso. Então, a gente tem aí a questão do racismo sendo sempre colocado, demonizado e desumanizado. Ou seja, Exu não é bonito, Exu é feio. Qualquer representação de Exu é feia. Qualquer representação é sempre feia. Só é bonito o que é claro, o que não é preto. Então, todos esses debates, eles estão nos direitos humanos, que todo 10 de dezembro tem isso, né? 10 de dezembro é o dia de comemoração da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E trazer todos esses debates, e aí me fica parecendo também, só para eu ir finalizando, que as palavras têm poder, né? E as tecnologias, as formas de lidar, às vezes você ameniza, não trazer isso como direito humano, quando você traz diversidade, acessibilidade, você vai retirando isso de um escopo maior e trazendo outras, que aí você trazer direitos humanos, você está falando de bandido. Então você vai
retirando isso da lógica dos direitos humanos. E direitos humanos, por exemplo, a fome é algo de uma violação do direito humano. Fome é uma violação do direito humano, ou seja, a violência é uma violação dos direitos humanos. O racismo é uma violação dos direitos humanos. A misoginia é uma violação dos direitos humanos. Todas essas questões são violações dos direitos humanos. Então, os direitos humanos, eles foram uma conquista. Lógico que cada grupo teve a sua conquista em seu momento histórico e dessa forma. Mas tudo que a gente falou aqui reverbera sobre direitos humanos. Então, mais para trazer um pouco isso. Seria tudo aquilo que fere a nossa Dignidade. existência digna, né? Nossa dignidade. Tem a dignidade da pessoa humana? A dignidade da pessoa humana é a defesa dos direitos humanos. É isso que a gente coloca e parece que ele foi travestido só como algo de relativo a... E assim, é muito doido também, porque você defender que as pessoas não sejam mortas sem a possibilidade de se defender é uma coisa errada. Porque é isso que os direitos humanos colocam. A gente não tem pena de morte no Brasil. Então, se a gente não tem pena de morte, a pessoa tem todo o direito de ter a sua... Isso fala a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse debate se expande no campo político, né? Sim. É o campo político que tem... Que essas leis são pautadas mas a gente vê também que essas reivindicações contrárias, elas são falácias, né? Porque no momento em que bandido morto, mas que bandido específico? Exatamente. Né? Qual a cor do bandido? Quem é o bandido, né? A gente vê direitos humanos para humanos direitos, mas agora a gente está reivindicando porque estão contra os direitos humanos. Então a gente tem um campo, sem falar de política diretamente, mas a gente tem um campo político bem falacioso, né? E aí é a construção do discurso, né? Como se manipula o discurso, como escreve. Quem tem credibilidade para pautar esses discursos, né? E aí quando o sujeito infringe as leis, ele atua sobre a marginalidade e ali ele vai preso e aí a humanidade dele vai embora. E aí ele não tem direito, ele pode ser, por isso é chacina, né? Genocídio aí da população preta, a cada 3 minutos morre uma pessoa preta no Brasil, então... E às vezes ela nem está à margem, né? Às vezes ela nem está à margem. Ela até fala assim, não tem nenhuma pessoa à margem, todo mundo ali todas as pessoas são funcionais ao capitalismo. Todas as pessoas são funcionais ao capitalismo. Até quem não trabalha, entre aspas, porque não existe ninguém que não trabalha. Todas as pessoas, e aí estava vendo um professor, né, estava trabalhando em economia política, falar sobre trabalho, e passou lá o Chaves, o Seu Madruga. Aí eu disse, mas o Seu Madruga é um trabalhador precarizado, ele colocou, e o pessoal, não, o Seu Madruga não trabalha. O Seu Madruga vive de bico, o Seu Madruga é aquela pessoa que mais trabalha, que ele está sempre trabalhando. Né? Sempre arrumando. Ele não tem emprego. Mas trabalho ele tem sempre. Churros, a gente tem que falar o churro do Sabe? Né? Então, assim. A gente tem mais 10 minutinhos. É a primeira vez que a gente tem uma fala sobre os direitos humanos de maneira aberta, então talvez eu fale 3 bobagens agora. Não tem bobagens pra gente falar. Pode falar. Eu queria, não necessariamente são perguntas, mas debater impressões com você. Porque, por exemplo, desde que a gente começou a fazer o festival, a gente recebe conteúdos do mundo inteiro e analisa aquilo. E a sensação de análise do que está na internet é que tem um universo ali diferente que vai se refletir em algum momento no nosso mundo físico, aqui na parte de fora, que é um lugar onde todo mundo tem a sua verdade, quer ver a sua verdade respeitada e ponto. Isso é um mundo que, por isso que tem muito mais brigas do que propriamente diálogos na internet. Esse lugar onde a maioria e a minoria não existe e as verdades são capazes de se fortalecer ou se enfrentar, o quanto isso dialoga com os direitos humanos, essa busca por um lugar igualitário. Isso é uma coisa. A segunda é um exemplo do festival do ano passado que me marcou muito, onde um criador estava comentando
a dificuldade agora e a impressão que ele tinha de conseguir trabalho, porque havia outras representatividades agora na tela e dá aquela sensação, aí eu vou textualmente citar, que é, pô cara, agora só tem preto, como é que eu vou... Isso, eu sempre fico com essa impressão, porque assim, não diminui o emprego de ninguém, na verdade agora você está tendo que olhar para outra pessoa, para outro corpo, para outra voz, isso causa esse sentido de privilégio que você estava falando. Então, a partir do momento que eu acho que a diversidade ela é uma das ferramentas mais ricas e enriquecedoras que a gente tem no nosso tempo, a gente ouve muito, a internet mudou o mundo. A internet é uma coisa muito antiga, feita para guerra, que não deu certo, a pessoa jogou fora, não foi desenvolvida. O que muda o mundo é representatividade e diversidade, Bri. Isso dialoga diretamente com a tua fala hoje. E uma última questão para a gente comentar é porque essa questão da maioria e da minoria é um desafio para mim. Eu acho que toda vez que você tem uma maioria, você tem uma minoria descontente, e isso é uma situação mal resolvida que vai dar problema adiante. Como é que a gente caminha para uma solução de diálogo onde a gente consegue esse ambiente de respeito total, onde você possa colocar em discussão até que todas as pessoas sejam respeitadas? Eu sei como isso é difícil, mas a partir do momento que a gente fala de direitos humanos e legislação, como é que a gente consegue caminhar para isso? É assim, eu vou falar um pouco do lugar que eu tô, que é o setor público. Eu sou uma cria, né? Sou servidora pública, passei no concurso, sou cria do setor público e sempre que eu tô lá eu tenho assim que pensar. Por exemplo, eu trabalho com dados. Quando eu analiso o Estado, eu vou estar ali e sei que o Estado ele vai sempre tentar não colocar o que tem que fazer. E eu, como assistente social, dentro do meu projeto ético-político do serviço social, eu vou tentar e vou falar assim, olha, qual o papel do Estado? Atender a quem mais precisa. O papel do Estado não é atender a maioria ou a minoria, é para atender a quem mais precisa. Quem não precisa não vai ser atendido pelo Estado. Né? Então, o Estado, apesar da gente ver todo o papel do Estado para defender, mas assim, então se eu estou trabalhando com a população LGBT, se eu vejo que quem mais morre são pessoas trans e travestis, eu tenho que ter um projeto específico para essa população, porque é ela que mais morre. Eu não estou trabalhando com mais, menos, quem gosta da representatividade, eu estou trabalhando com dados. Né? Se eu estou na questão trabalhando na liberdade religiosa, que é onde eu estou agora, na diversidade religiosa. Se eu tenho lá dados, porque eu tenho esses dados, eu trabalho com esses dados, que 70% dos casos de intolerância religiosa são contra as religiões de matriz africana. É com elas que eu tenho que trabalhar. Mas vai ter sempre alguém que vai dizer assim, mas eu também existo. Mas eu também existo. Isso faz... Eu estou toda hora saindo do foco. Aí assim, eu também existo, eu também existo. Isso faz com que eu diminua o atendimento a quem mais precisa. Então, a gente tem que ter cuidado com esse discurso de que eu também existo. Sim, você existe, não tem nenhum problema de você existir. Mas existe uma população ou parte da população que necessita mais do atendimento do Estado. As cotas foi isso. As cotas, na verdade, e aí eu até falo que hoje o debate racial, principalmente vou falar no serviço social, que é o que eu tenho no serviço social, ele consegue adentrar a partir das cotas. Que a galera preta que começa a entrar, eu tenho 45 anos. Eu só fui acessar a cota no doutorado. Quando eu entrei na faculdade, em 2000, não tinha cota. Não tinha cota. Quando eu entrei em 2007 na Prefeitura do Rio, não tinha cota. Eu fui acessar a cota no doutorado e para ser professora substituta. Foi a primeira vez, eu nem sabia como... Fiquei até com medo de não passar. Porque assim, gente, será que pardo passa? Porque tem isso, né? A gente fala assim, será que eu vou... Tem aquela questão de e aí eu falei, não... Até de você se reconhecer e saber se vão te reconhecer, ou do que você vai falar, ou do que você vai escrever. Porque assim, não é uma coisa simples, não, passar por uma banca de heteroidentificação. Não é uma coisa simples. Não é chegar assim, oi, ó, olha aqui. Você tem que dizer, escrever, falar, não é uma coisa tranquilona, né?
Eu só fui passar isso depois dos 40, praticamente. Né? Então, eu acho que quando a gente adentra alguns espaços, a gente vai tirar privilégios. E isso vai incomodar. E aí a gente pode debater 100 anos, debater como era antes, mas eu não tive culpa porque era meu avô, meu bisavô, não fui eu que escravizei, foi meu tataravô, não tenho nada a ver com isso. Né? E esse lugar mas eu também existo, é justamente o lugar da pessoa que não quer fazer esses privilégios. E quer retirar, na verdade, o papel principalmente, e isso tem a ver, tá, muito a partir das legislações. Pode ser que eu esteja errado, eu estou tentando aqui. Quando a legislação vai determinar, tem que ser diverso, tem que ter isso. Aí fala assim, poxa, isso está me atrapalhando. Porque quando não tinha essa legislação, eu não precisava reconhecer isso. Então, se a maioria negra, PCD, LGBT estava desempregada, isso não me incomodava. Isso só incomoda quando eu estou ali, então é um momento que se vai contra o Estado. Né? Que é isso assim, e estou colocando aqui, eu não tenho nem, mas assim, a internet ela traz essa questão de que todo mundo pode falar por si. Ninguém precisa de uma mediação. Ninguém precisa hoje, né, entre aspas, lógico que vai ter, mas todo mundo pode ir lá, pegar a sua internet, esse negócio e falar por si e mostrar a sua... E todo mundo vai trabalhar a partir de uma ideologia, de uma identidade, de uma questão que vai ser colocada para si. E vai defender aquilo. E vão se formar nichos que são importantes para o consumo. Então, essa questão vai estar colocando. Então, quando eu vou falar que eu não sei se eu quero defender os direitos humanos, é porque se eu não concordo com os direitos humanos, é porque os direitos humanos, ela vai... A conquista dos direitos humanos, é importante que a gente fale, porque senão fica parecendo que alguém chegou aqui, não toma, isso aqui é seu direito agora, olha como eu sou legal, né? Mas essa conquista dos direitos humanos, ela vai tirar, ela vai mexer em locais, né? Mas assim, estar na legislação não quer dizer que isso aconteça na realidade. Eu queria muito saber a perspectiva de, por exemplo, atores e atrizes, super representativo ter atores, atrizes negras nos papéis principais ou até mais. Mas qual será essa... Eu acho que trabalhar com dados é sempre importante, né, pesquisador? Como é que era antes e como é que é agora? Será que a gente chegou a ultrapassar ou ficar próximo do lugar que a gente está passando agora a questão na sessão da tarde, a novela do Leblon, como é que é o nome do cara? Do Manuel Carlos. Os negros eram tinham 1, 2, 3, 4 no máximo, estavam, né, nos locais serviçais. Ali deve ser uma porcentagem de 1%. Será que as pessoas brancas hoje são 1% nas novelas? Tem outra questão também, né, que o elenco negro é menos pago. Então fica mais barato para a emissora. Outra questão é que quando fala maioria e minoria, não é numérica, é em direitos. É isso a pergunta, exatamente. Essa é a sensação, o feeling. E aí, em relação à representatividade, eu tenho buscado elaborar isso, eu vejo como uma faca de 2 gumes, que é uma ferramenta já utilizada. Você acende o negro, se um conseguir, todo mundo acende, todo mundo consegue. O restante não consegue porque é preguiçoso. E aí é a meritocracia, e esse é o risco da representatividade. Esse lugar de reivindicar, agora é só isso, porque é esse lugar, né? Antigamente, agora você está vendo a diversidade. Agora você está vendo a diversidade. Mas meu filho vai estudar com gente preta, mas para quê? Meu filho está estudando com o filho da empregada, para quê? O filme Que Horas Ela Volta retrata muito isso, porque o filho da patroa não passa e o filho da empregada, a filha da empregada passa, mas também
essas cotas, não sei o quê. E aí é esse lugar, o privilégio, que é muito... que a sociedade brasileira foi fundada na exploração do trabalho escravo, e aí quando teve a chance de modificar esse quadro, trouxe um outro povo para branquear a população e exterminar determinado grupo. Terra Nostra tá chegando aí, ó, também. E é isso. Boa parte das novelas ainda são. Só que quando aparece a diversidade faz muito barulho, incomoda muito. E aí a galera vai reivindicar. Aí o ator tá dizendo, eu não tenho vaga. Mas para uma pessoa preta chegar num lugar, você vê o perfil das pessoas. O Brasil é mais constituído por Lázaro Ramos e Thaís Araújos? Não. Aqueles são fenótipos específicos do perfil que tem ali o dito traços finos, que é o perfil mais tolerável, né? E aí, mas tem sempre o núcleo ali do Zé Pequeno, né? Sim. Que é um lugar cômico. Mesmo dentro desse nicho, tem sempre esse recortezinho que é a senzala que o Brasil insiste em criar, né? Mesmo dentro da novela, majoritariamente com pessoas negras. É isso. É sintomático no Brasil o racismo, a negação do direito à humanidade. Se observar, a primeira coisa que no Brasil que vai se fazer é negar a humanidade, porque a gente se pretende a Europa. E aí a informação agora chega um pouco mais rápido, mas a informação até chegar aqui demora muito. Então a gente está fazendo o que a gente acha atual e eles lá já estão um exemplo muito claro e bem pífio, né? Eu lembro quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu vim em 2000, vim de ônibus ainda, 3 dias, meu Deus do céu. E lá, Calypso era bom, todo mundo dançava Calypso lá. Chega aqui no Rio de Janeiro, ninguém. Aí agora o pessoal tá com carro, Calypso, não sei o quê. E pra gente já esgotou. Então, essa coisa da informação do telefone sem fio. Só que a gente pega esse telefone e joga para a Europa, e quer reproduzir aqui com as nossas adaptações e gera essas aberrações aí. Batendo continência para celular, essas coisas aí. Rezando para pneu, esse tipo de aberração que a gente vai... E não é um posicionamento político, é uma reflexão sobre a nossa realidade. Né? Porque eu me considero pan-africanista, eu não sou nem esquerda nem direita, eu me considero nesse lugar aí. Porque vai gerar essas aberrações que vai dizer isso, amarra no poste e mata. Aí você vai ver, é tão doentio que a gente vai ver essas pessoas negras reproduzindo, tipo, o rato dizendo que tem que engordar o gato. Isso que você falou mas é por causa dessas cotas. Mas aí tem a falta de informação da própria pessoa que a gente não tem como correr no mesmo embora. Você tá falando que... E aí tem essa questão você falou do direito conquistado. Isso, ligando a Thaís Araújo, esse movimento. É um movimento. A questão dos atores negros está aparecendo mais. Foi um movimento, mas recentemente agora, está sendo muito comentado uma entrevista da Thaís, onde perguntam para ela sobre esse retorno da personagem dela a vender coisas na praia, porque antigamente não tinha a trama original. E aí ela falou que ficou muito chateada com isso, mas ela é atriz, ela vai fazer o papel dela. Vendendo a força de trabalho. Acho que ela tem que fazer o que a escritora está falando. Sim. E aí as pessoas estavam falando muito disso. Existe um movimento hoje que cobra, sim, que mais atores pretos sejam vistos. Mas ainda não tem um movimento tão grande que pede para que roteiristas negros estejam lá dentro. E foi o que falaram. Não adianta ter a personagem preta se a roteirista branca botou ela para de novo vender coisa na praia. E aí a fala que ficou ali, que era a Heleninha falando, a gente pode falar qualquer coisa dela, menos que ela não é guerreira. Né? Sempre tem que ser guerreira, né? E aí foi muito comentado isso. E eu vejo muito isso como um movimento. Existem movimentos que a gente conseguiu alcançar, foi conquistado, mas tem outros que... E aí, só para colocar, a gente ocupar espaços
na mídia não quer dizer que muda a realidade. Algumas pessoas mudarem as suas realidades também não quer dizer que muda a realidade de todos. Só tem mais gente hoje, como eu, o Jadson e o Genilson, falando desse lugar. Foi até uma Mas não muda. Só para eu finalizar e depois passar com você. E assim, acho que uma coisa que é importante também a gente falar, tudo isso, amarra no poste, bate, tudo isso é a forma como a segurança pública brasileira foi formada. Isso não mudou, desde a colônia até hoje. Tem aí um debate, o Chavoso da USP fala até um pouco isso, de dizendo assim, só foram pensar em direitos humanos no Brasil na ditadura. E sabe por quê? Porque acessou a classe média branca, começou a ver como a segurança pública do Brasil era, e começou assim, aí a gente foi falar sobre direitos humanos. Por isso que os direitos humanos no Brasil, ele é muito relacionado à segurança pública, tá? Então essa questão, só para eu deixar assim, vou deixar um negócio aí para falar assim, para depois a gente termina isso. Os direitos humanos, ele parece mais punitivo do que propriamente uma conquista. Isso. Entendeu? Porque só foi pensar direitos humanos no Brasil a partir do momento dos presos políticos que pertenciam a uma determinada classe, estavam em determinado espaço acadêmico, fazendo um trabalho maravilhoso que era ser contrário. Eles achavam que eles poderiam ser contrários da mesma forma. E aí, aquele governo tratou eles como tratou toda a população negra desde 1500. Né, foi basicamente isso. Fala, meu amor, desculpa. Não, o que eu ia completar, né, a fala dele, tem até uma frase que se problematizou muito, que é aquela frase, a favela venceu. E na verdade não, você colocou uma pessoa ali em ascensão e aí você justifica que todos nós vencemos, os negros estão aí brilhando. Não, só aquela pessoa. E ainda assim, como que está sendo? O caso da Thaís Araújo é um relato, porque ela está ali em um papel como protagonista, mas não está contando histórias que me representam, que representam a população, que nela se inspiram, se enxergam. Porque a gente tem que colocar, você falou, tem que ser guerreira. A gente não tem que ser guerreira, a gente tem que provar que somos guerreiras. Não pode descansar, não. Só ser não basta. Então é isso, a galera generaliza enquanto coloca alguém enquanto protagonista ou um lugar de relevância, mas não adianta muito, né? E acha que esses outros espaços estão sendo pegos assim, pessoas trans ocupando lugares de pessoas trans, porque antes personagens trans eram representados por pessoas cis. Então isso agora também está sendo que foi uma guerra. Tem Dandara Vital, que é uma atriz trans com quem eu trabalhei. Dandara bateu muito nisso, nessa questão de ter atores trans. E foi né? uma grande confusão que teve agora também por causa do filme da Jolie. Que quem pegou o personagem era uma menina cis. E aí, por conta disso, ela mesmo se retirou, falou, não vou fazer mais o personagem, mas aceitou antes. Aí caíram em cima dela, mas aí hoje quem faz é uma outra mulher trans. Recurso, porque ele quis dizer porque eu sou. Foi o que você falou? Não sei o que, inconsciente. O viés inconsciente. É o viés inconsciente, né? E aí, acho só pra gente finalizar, antes de tudo, agradecer. E assim, acho que eu não quis aqui trazer, até porque pauta de direitos humanos nessa questão, às vezes, é aquela questão que a gente fala assim, porque isso tem a ver com questão punitiva, tem questão de defender bandido. Tem nessa perspectiva, mas, na verdade, os direitos humanos são as defesas da gente existir. Então, acho que é isso que faz a gente pensar, a gente existir. E existem aí, eu acho que o papel da cultura, da arte, é trazer as histórias. Sim. Todas as histórias. E todas as histórias, elas estão aí para ser contadas e às vezes que a gente não conhece. Então, pensar em direitos humanos é pensar como é que determinada população está vivenciando os seus direitos. Acho que é isso que me marca num momento aí, eu como assistente social, que tem essa questão. Então, só agradecer a todo mundo e estamos aí sempre que vocês precisarem. Valeu.